Então pega a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 15 em diante, diz assim, olha, preste atenção. Nesse momento nós vamos ler a palavra de Deus, coloca seus olhos na Bíblia, o texto diz assim, se você não tiver com a sua Bíblia na mão, preste atenção no que diz o texto. Diz assim, olha, não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei. Deixa eu contextualizar para você esse texto que nós acabamos de ler. Esse texto é uma oração que Jesus está fazendo pelos discípulos e por todas as pessoas que um dia ouviriam falar de Jesus e aceitariam a Jesus. Então, Jesus estava orando por mim e por você também naquele momento. E nessa oração, ele fala algumas coisas para Deus, que eu quero compartilhar com você. A primeira coisa que ele fala para Deus, ele fala assim, Pai, eu não peço que você tire eles do mundo, mas que você os livre do mal. Desbravador, o mundo que nós vivemos é um mundo mau, é um mundo fake, é um mundo onde você vê uma multidão de pessoas conectadas nas redes sociais, conectada muitas vezes hoje pelo poder da globalização da internet, mas cada vez mais é um mundo onde nós percebemos a maldade aumentando em todas as áreas. Nós acabamos de sair, ou nós estamos saindo, por exemplo, de um grande mal que assolou todo o nosso planeta e muitas pessoas estão sofrendo os efeitos dessa pandemia até o momento que nós estamos. O mundo é um mundo mau. Nós olhamos para os noticiários, nós vemos cenas como essas, pessoas que entram numa escola e atiram e matam crianças, matam pessoas, simplesmente porque as pessoas estão adoecendo, as pessoas não estão bem. Esse jovem que entrou nessa escola, ele sofria muito bullying nessa escola, e ele voltou para aquela escola e ele matou 19 crianças e alguns professores. Esse é o cenário do mundo que nós estamos vivendo. As pessoas cada vez mais estão mais sozinhas. Você deve ter muitos amigos nas redes sociais, mas cada vez mais as pessoas estão mais sozinhas. Nunca se viu tanta gente na solidão como nós vivemos agora. Esse é o desafio do mundo. Esse ator aqui, aconteceu isso mais ou menos na Itália. Esse jovem, ele foi apresentar uma peça de teatro. E a peça era mais ou menos assim, ele ia representar um adolescente que estava sofrendo com o problema da depressão. E o final da peça, ele ia encenar um suicídio. Essa era mais ou menos o trama da peça. E aquele jovem era um jovem ator muito promissor da Europa, e ele começou a desenvolver a peça, e as pessoas no teatro, todo mundo em silêncio, olhando, e ele desenvolvia muito bem o monólogo dele lá, e ele desenvolvia, e todo mundo em silêncio, e no momento do ápice da peça, enquanto ele está lá, e ele agora vai simular um suicídio, que inicialmente ele ia simular atirando na cabeça, ele mudou de última hora para uma forca. Então, enquanto ele estava simbolizando, ele sobe num banco e ele simboliza que ele está se enforcando. Só que aquilo pareceu tão real, que as pessoas ficaram sem palavras. E no momento do grande finale, aquele jovem simula um suicídio, e as pessoas começam a aplaudir. Só que na plateia tinha um cara que era médico, e ele começou a observar os sinais daquele jovem, e ele percebeu que aquilo não era uma simulação, mas era de verdade. Ele estava se suicidando ao vivo. Então o médico começou a gritar, é de verdade, é de verdade. As pessoas entenderam o que estava acontecendo, foram lá, tentaram salvar ele, mas não conseguiram, ele morreu. Esse é o mundo que nós vivemos, trágico. As pessoas hoje lidam com muitos problemas. O mundo que nós vivemos é um mundo mau, onde até cenas que parecem ser falso, muitas vezes é de verdade. Um mundo onde o fake e a verdade muitas vezes acabam se misturando e nós não sabemos aquilo que é e aquilo que não é. Esse é o cenário do mundo. E aí Jesus ora ao Pai e fala, Pai, eu não peço que tire eles do mundo, mas que os guarde do mal. Jesus orou para que Deus nos livrasse do mal. Mas ele também falou assim, olha, eu não sou deste mundo assim como eles não são. A primeira coisa que Jesus orou é para que Deus nos guardasse do mal. E a segunda
é que eu e você, nós não pertencemos a esse mundo. Desbravador, eu e você, nós não pertencemos a este mundo. Nós estamos aqui apenas de passagem. E você já deve ter visto esse meme na internet alguma vez em algum lugar. Mas esse meme é para nos lembrar que nem todos os lugares onde a gente se encaixa, de fato, nós nos pertencemos. Às vezes você está numa realidade, num contexto, e você se sente muito bem, você está num grupo de amigos que você se sente muito bem, e você sente que você encaixa lá, mas você não pertence àquele lugar. Nunca se esqueça, nem todos os lugares onde você se encaixa é onde você pertence. Muito cuidado nos lugares onde você olha e fala, mas eu me sinto bem, me sinto aceito, me sinto acolhido nesse ambiente. Você não pertence em todos os lugares. Se você se sente encaixado aqui neste mundo, lembre-se, desbravador, você foi chamado para não pertencer a este mundo. Existe um perigo muito grande que é o desafio para a nossa geração, principalmente dos adolescentes e dos jovens, que se chama pressão de grupo. É quando nós estamos no meio do nosso grupo e a gente quer se sentir aceito, e muitas vezes nós fazemos alguma coisa para sentirmos aceito. No sul do Pacífico, existe uma tribo lá conhecida também como a tribo dos crocodilos, ou do homem crocodilo. Eles têm um ritual de iniciação muito macabro, que acontece lá naquela tribo. Acontece mais ou menos o seguinte, os jovens, os rapazes, quando eles atingem a idade de 13 até 25 a 28 anos, nessa faixa de tempo, eles precisam passar por uma fase de iniciação para que eles possam se tornar homens daquela tribo. Então o processo é mais ou menos o seguinte, tem todo um ritual que acontece naquela aldeia, as pessoas se preparam para aquele momento, eles recebem algumas folhas, tá certo, de uma planta específica, que eles vão mastigando para tentar inibir um pouquinho a dor que eles vão sentir. E chega um momento onde aqueles jovens agora, eles são colocados, vários deles colocados, os anciãos daquela tribo que já passaram por essa iniciação, eles começam agora um processo de iniciação que é uma coisa muito dolorida e muito macabra. O que acontece? Os anciãos, eles começam agora com algumas lâminas e eles começam a cortar a pele dos jovens. E eles vão escarificando a pele. Eu vou mostrar para você um vídeo bem curto aqui, mas ele é bem dramático, mas é mais ou menos alguma coisa desse jeito aqui. Eu sei. E aí aqueles rapazes, eles ficam lá nessa situação, sofrendo, a dor é muito intensa mesmo, eles passam um problema muito grave, e aí os anciãos, eles vão cortando, eles precisam cobrir boa parte do corpo para formar uma característica parecida com as escamas dos crocodilos, né? Então aqueles rapazes, aqueles jovens, eles vão sofrendo com essa situação. E aí você fala, pastor, mas por que você está falando dessa iniciação que acontece numa tribo no sul do Pacífico, remoto, lá nas regiões de Papua Nova Guiné? Não tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver com a gente mesmo. Mas deixa eu falar uma coisa para você, desbravador. Tem muita gente fazendo coisa pior só para se sentir parte do grupo. Só para se sentir aceito num grupo. Tem desbravador fazendo muita besteira. Às vezes, para você sentir parte de um grupo, se sentir aceito, tem desbravador que chega lá, ele começa a beber porque os amigos estão bebendo bebida alcoólica. Não faça isso. Tem desbravador que só para se sentir parte do grupo, para se sentir bem, ele começa a namorar, ele começa a fazer um monte de besteira. Simplesmente, não que namorar é errado, mas o que acontece um pouquinho depois, tá? Só para se sentir parte de um grupo, para se sentir aceito por um grupo. Desbravadores que de vez em quando, e eu espero que aqui não tenha, começam a consumir drogas, porque o grupo dele, os amigos dele, que são fakes, porque amigo de verdade não leva você a isso, muitas vezes oferece, e você que quer se sentir bem com o grupo, você quer sentir, e aí você vai. Muito cuidado. Muito cuidado com escolhas que nós fazemos muitas vezes para que nós possamos nos sentir bem, parte de um grupo. Eu e você, a Bíblia diz que nós não pertencemos a este mundo. Nós estamos aqui, mas nós não pertencemos. Não deixe que as circunstâncias desse mundo te levem a tentar querer se parecer com as circunstâncias daqui. Ser desbravador é verdadeiramente não pertencer a esse reino, mas pertencer ao reino celestial.
Eu e você, quando nós carregamos esse lenço aqui, nós carregamos os ideais, não aqui deste mundo, mas os ideais que nós carregamos são os ideais do reino celestial. A excelência que nós carregamos não é a excelência deste mundo, mas é a excelência do nosso Rei Jesus. É a excelência da eternidade. Então, quando eu carrego esse símbolo aqui, eu falo que os meus padrões, eles não são deste mundo, eu não pertenço a esse mundo. Quando você recebe esse lenço, você está falando, eu pertenço ao reino celestial. E para terminar, nós temos aqui a última parte da oração. Só para eu ver se vocês gravaram isso aqui. Qual é a primeira coisa que Jesus pediu? Então você vai falar, legal, alguém respondeu aqui, mas você vai falar bem forte comigo no 3, que Deus possa nos livrar do mal. Ok? A primeira coisa é que nos guarde do mal. 1, 2, 3. Agora mais forte. 1, 2, 3. E a segunda coisa é que eu e você, nós não pertencemos a este mundo. Então fala assim, ó, bem forte. Não pertencemos a este mundo. 1, 2, 3. E a última coisa que Jesus orou e falou a nosso respeito é que assim, olha, Ele foi enviado assim como Ele também nos envia. Jesus agora, Ele foi enviado pelo Pai e Ele se tornou um missionário. O primeiro missionário da história do universo se chama Jesus Cristo. Ele se tornou ser humano, a Bíblia diz que Ele se tornou homem e habitou entre nós. E Ele veio aqui simplesmente para nos resgatar. Ele veio cumprir uma missão, a missão de Deus. E agora essa missão passa para todos nós. Aí Jesus fala, assim como eu fui enviado, eu os envio. Ser um desbravador significa ser um missionário. E qual é a nossa fala? Qual o nosso lema sobre todo o contexto da missão? Deixa eu contar para vocês a história desse jovem rapaz aqui. Isso aqui aconteceu nos Estados Unidos, na Universidade da Flórida. Esse rapaz aí que você está vendo na foto, você não dá nada para ele. Entendeu? Meio mal-assombrado, assim e tal. Mas esse menino é um jovem da Igreja Batista, mas que boa parte da sua pré-adolescência ele foi um desbravador. E aí ele chegou lá na universidade na Flórida. E aí quando ele chegou numa das aulas, tinha um professor lá. E o professor, ele queria fazer um experimento com os alunos. Ele sempre faz um experimento com os alunos. E aí ele pediu para os alunos, todos os alunos agora escreverem no papel o nome de Jesus. E aí o pessoal escreveu no caderno lá, Jesus, todo mundo escreveu Jesus. Os colegas de turma, todo mundo, ele também escreveu o nome Jesus. Aí o professor falou, gente, agora nós vamos fazer uma desconstrução aqui, social. Então todos vocês agora vão pegar esse papel que vocês escreveram, esse nome Jesus, e vocês vão colocar agora no chão. Todo mundo pegou o nome que escreveu, colocou no chão, e todo mundo colocou no chão. Aí o professor agora falou assim, olha, agora eu quero que vocês pisem nesse nome. E aí a galera, todo mundo pisando. Esse rapaz, jovem batista, que foi um desbravador, ele olhou e falou, não vou pisar não. E aí o professor percebeu que todo mundo participou, menos ele na sala. Todos na sala participaram, com exceção desse rapaz. Aí o professor falou para ele assim, fulano, você não vai participar? Falou, professor, eu não piso no nome de Jesus, não. Aí o professor, não tem nada a ver com religião, às vezes eu sei da sua fé, mas a gente está fazendo um experimento aqui e é importante que todos participem. Então você precisa participar. Ele falou, professor, eu não piso no nome de Jesus. Aí o professor falou assim, cara, você já está começando mal na minha disciplina. Se você continuar assim com esse comportamento, dificilmente você vai passar. Aí ele falou, professor, o senhor não está entendendo, no nome de Jesus eu não piso não. E aí ficou esse bate-boca, mas ele não pisou. E aí um colega dele tirou a foto e postou nas redes sociais o que aconteceu. E você sabe, hoje, rede social, Twitter, Instagram, começa a viralizar. O que aconteceu naquela sala de aula, o colega descreveu. E isso foi parar nos noticiários, de que havia um professor na Universidade da Flórida que estava obrigando os meninos a pisar no nome de Jesus. E aí a história desse menino apareceu. Isso foi bater no Ministério da Educação. O Ministério da Educação teve que entrar em cena lá na universidade. Aquele professor, ele foi obrigado a pedir desculpa para esse jovem.
E aquele jovem agora, ele teve que pedir desculpa na frente de toda a sala. E eu fico imaginando que se aquele menino não fosse bem na disciplina dele, agora o professor ia ter que passar ele. Porque se o professor reprovasse ele, iam falar que é perseguição. Então agora, além de ter um pedido de desculpa, agora o professor ia ter que passar ele à força, mesmo se ele fosse mal. Sabe por quê? Desbravador, eu finalizo com isso. Esse nome não é como qualquer outro nome. Ser um desbravador não significa pisar o nome de Jesus. Tem muita gente por aí, em todos os lugares do mundo, que estão pisando nesse nome. A minha missão e a sua missão, desbravador, é levantar esse nome o mais alto que eu puder e falar para o mundo todo que o nome de Jesus é o mais importante. É falar para o mundo todo que esse mundo tem solução, que esse mundo que vai de mal a pior, existe alguém que pode tornar ele melhor. Jesus. Ser desbravador significa levantar esse nome o mais alto e fazer de Jesus a melhor escolha. Eu finalizo contando a história desse menino. Na verdade, dessa moça, cresceu num clube de desbravadores, conheceu na sua infância, os pais foram para a igreja, ela conheceu, só que os pais se afastaram da igreja e ela foi para o clube, mas nunca tomou a decisão ao lado de Jesus. E aí na sua adolescência agora ela saiu do clube e começou a viver uma outra vida longe dos caminhos de Jesus. Começou a viver uma vida de uma pessoa que pisava no nome de Jesus. Vivia uma vida de festas, de diversões, de outros prazeres, longe de Jesus. E ela foi longe, para tão longe de Jesus, que um dia ela encontrou com um amigo dela, que foi do mesmo clube, de desbravadores. E aí um amigo falou para ela assim, olha, nós vamos ter um evento de jovens na nossa associação. Isso acontecendo na cidade de Ilhéus, sul da Bahia. E aí esse amigo falou para ela assim, você não quer participar? Você não quer ir com a gente um sábado à tarde? E ela estava numa situação tão difícil, a mãe dela estava orando muito por ela, mesmo estando afastado, ela estava tão longe. E ela estava tão no fundo do poço, e quando a gente está no fundo do poço, só tem um lugar que a gente pode olhar, é para cima. Então aquela moça, ela saiu naquele sábado à tarde, ela sentiu alguma coisa falando para ela, vai nesse programa. E ela foi nesse programa, era um encontro de jovens, daquela associação que estava acontecendo lá. E ela foi lá, quando ela entrou naquele programa, estavam cantando aquela música, Falar com Deus, e aquilo foi tão forte para ela, porque ela estava procurando paz, e a música falava para ela que a verdadeira paz encontrava na oração, através de Jesus, e foi tão impactante. Aquela jovem sentou e assistiu o programa, e teve um momento no programa que foi muito legal. Foi um momento de um batismo, de um desbravador, menino de 10 anos. E aí aquele desbravador, quando ele entrou no tanque, o pastor parou e perguntou para aquele desbravador assim, por que você quer ser batizado? E aquela criança, menino de 10 anos, falou para o pastor assim, pastor, é que eu não posso viver sem Jesus. Amém? Aquela jovem ouviu aquelas palavras e falou assim, meu Deus, é um menino de 10 anos que está falando que não pode viver sem Jesus. E ela pensou, eu também não posso viver sem Jesus. O programa já tinha terminado, ela saiu correndo, foi lá, bateu na porta, o pastor estava se trocando, ele falou, pastor, eu preciso que você me batize agora, não se troque. E aí o pastor falou para ela assim, mas filha, peraí, eu estou me trocando, peraí que eu vou sair. E aí o pastor saiu e falou, pastor, me batiza agora, senão tem que ser agora. E aí o pastor conversou com ela, tentou convencer ela, convenceu, e o pastor batizou ela no domingo à noite, era sábado à tarde, no domingo à noite, ela foi batizada. Essa jovem foi estudar nas faculdades adventistas da Bahia. A gente se conheceu, hoje é minha esposa. Amém. Ela é muito doida, velho. Mas muito doida mesmo. Mas ela é apaixonada por Jesus.
E aí um dia eu fui pastor na Igreja Central de Maringá, a gente fez uma série, e ela contou esse testemunho. A gente contou lá, e tinha um jovem naquela igreja chamado Rafael. E o Rafael olhou depois que ouviu a história dela, o Rafael me mandou uma mensagem. Um jovem que estava na igreja, não era adventista. Falou, pastor, eu ouvi a história daquele menino lá na Bahia. Aquele menino falou que ele não podia viver sem Jesus. Eu também não posso viver sem Jesus. Pastor, eu quero ser batizado. Eu fui na casa do Rafael, estudei a Bíblia com o Rafael, e eu batizei o Rafael. O Rafael, juntamente comigo, me ajudou a fundar o Clube de Desbravadores Falcões do Norte, em Maringá. E aí Rafael conheceu a Rafaela, e falou, pastor, eu conheci uma menina aí, eu queria estudar a Bíblia com essa menina, porque eu vou namorar com ela. E a gente estudou a Bíblia com a Rafaela se batizou, porque Rafaela também entendeu que não podia viver sem Jesus. E eu batizei a Rafaela, e hoje eles moram em Portugal. São líderes de jovens da igreja lá, e eles têm uma menininha que daqui a pouco está entrando no Clube de Desbravadores. Desbravador, eu queria convidar você a falar, eu não posso viver sem Jesus. Não existe nada nesse mundo que se compara a Jesus. E se sua vida vai de mal a pior, nunca se esqueça, Jesus sempre será a maior e a melhor escolha da sua vida. Que você possa levantar bem alto esse nome e falar assim, eu escolho Jesus, eu sou um desbravador. E a minha missão aqui neste mundo é falar de Jesus para as pessoas, é falar para o mundo todo que Jesus é a melhor solução para este mundo.